E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem, gente, mais um vídeo de papo anime para vocês hoje. Hoje eu vou falar de Duelo Shaolin. É um desenho da Warner Bros. Que estreou lá pros anos 2000, esse tipo de coisa. Ou seja, é um desenho um pouco antigo, não teve nenhum remake, se não me engano, mas é um desenhozinho que eu gostei muito. É um desenho bem curioso, bem interessante, tem uma dinâmica de se esperar de desenhos assim da Warner, esse tipo de coisa, mas que tem alguns detalhes que me chamaram a atenção nesse desenho aí. E eu me lembro realmente com muita nostalgia desse desenho aí quando ele passava no Cartoon Network. Claro, uma das grandes emissoras aí que passa esses desenhos aí que nós gostamos. Muito bem, qual é o contexto daí de Duelo Shaolin? Como é que é o enredo geral desse negócio aí? Muito bem, nós temos dois grupos que lutam pelo controle do Shengon Wu, que são artefatos especiais que conferem algum tipo de poder extra a quem usa para ele. Alguns têm até poder de viajar no tempo, outros têm poder que dá velocidade da luz, outros que combinado com o outro dá certas habilidades especiais. Tem um monte de negócio esse Shengon Wu aí. Esses são os artefatos mais valiosos do desenho. E tem esses dois grupos, que são monges Shaolins do lado, que são o grupo do bem, e tem os vilões do outro lado, que são o lado Rei Lin, que seria o lado dos malvados. No grupo do bem nós temos o Mestre Fung, que é o que gerencia todo lá o Templo Shaolin, lá onde os estudantes estão, e que é o professor desses 4 estudantes Shaolins, que são os personagens principais da história. Dentre eles nós temos o Homem, que é chinês, nós temos o Clay, que é um texano dos Estados Unidos, texano tem que ser dos Estados Unidos, obviamente, porque ele é do Texas, Kimiko, que é uma japonesa de Tóquio, e Raimundo, que é um brasileiro do Rio de Janeiro. Esse é um desenho aí onde nós temos um brasileiro como protagonista. Acredito que seja um dos únicos que tem um brasileiro como protagonista. Não é o único desenho assim da Warner que tem brasileiro. Eu acho que na Liga da Justiça, aquele antigo lá, eles colocaram uma brasileira também, se não me engano, na Liga da Justiça lá. A Warner, eu acho que a Warner patrocinou aquele desenho lá do Warner Liga da Justiça da DC, se eu não me engano. Eu acho que sim, aí se eu tiver errado vocês podem me corrigir à vontade nos comentários, mas nesse Liga da Justiça mais antigo também tinha uma brasileira lá. Ela não era lá muito importante, mas nesse Duelo Shaolin, esse brasileiro que tem aí de nome Raimundo é sim muito importante. Do lado do Rei Lin nós temos a Uya, que é uma feiticeira super ultra poderosa, que foi lacrada numa caixa por um dos mestres Shaolin da antiguidade, que depois disso virou um fantasminha. Nós temos Jack Spicer, que, meu Deus do céu, é o vilão mais imbecil que eu já vi na história de desenhos. Eu acredito que eles fizeram aquele Jack Spicer lá para ser um pouco quanto cômico e engraçado. Mas ele só me irritou, cara. Aquele Jack Spicer lá só me irritou de tão idiota que ele era, sinceramente. Eu botava a mão assim na cara que nem o Shenzhen Yang lá, que é um outro vilão, fazia quando o Jack Spicer lá fazia as peripécias dele lá. Uma vez ou outra o Jack Spicer mandava bem, mas no geral ele era só um imbecil mesmo, cara. Realmente Jack Spicer só serviu para me irritar. Eu já falei do Shenzhen Yang aqui. Shenzhen Yang é um outro vilão da série também, que ele era um dos monges mestres lá do passado, só que foi corrompido e aí entrou pro lado Rei Lin. Disso graças ao Hannibal Roy Bean, que é um feijãozinho pequenininho, mas que é pura maldade e maléfico também, que as pessoas morriam lá de medo também no desenho do Hannibal Roy Bean. E o Shenzhen Yang também tem muitas habilidades, é um monge fortíssimo também, mestre, né? E tinha que ser mesmo realmente
Muito bom, e também tem lá o poder lá do Rei Lin dele, que ele se transforma no um monstro lá, não sei que tipo de monstro é aquele. De outros vilões secundários temos Catnap, que é uma versão adulterada da Mulher Gato. Nós temos um ogro, um ciclope lá, e mais um bebezão. Temos um russo que até deu algum problema lá para os heróis se infiltrando lá no templo. Temos também um ninja gorducho e é só isso aí. Também temos uma planta Heilin também que deu problema num episódio aí também. De geral é isso mesmo. De vilões mais relevantes são mesmo a Wu-Ya, Hannibal Roybin, Chase Yang e Jack Spice. E temos também outros dois mestres do lado Shaolin, que é o Monster Magic Guan, que é o maior mestre de todos aí. E também tem um outro lá que eu esqueci o nome dele, que ajudou o homem lá, dando uma outra caixinha lá para eles aprisionarem a Wu-Ya de novo no episódio 13 ou 14, se eu não me engano. Esse aí foi, acho que um dos primeiros mestres Shaolin que teve, só que eu esqueci o nome dele. Mas muito bem, o contexto geral de duelo Shaolin realmente é isso aí. Essas duas facções ficam aí brigando pelo controle do Shengon Wu. Uma coisa interessante nesse desenho, esse duelo Shaolin, é que nem sempre os mocinhos eles conseguem pegar o Shengon Wu. Às vezes os vilões também conseguem ter o controle de alguns Shengon Wu. É claro também para a história poder se desenvolver e para não sempre os heróis ficarem ganhando sempre, para eles terem algumas dificuldades no caminho também. Nossa, aquele templo lá, nem sei quantas vezes foi assaltado. Qual é o nome daquele dragãozinho que eu esqueci? Eu vou lembrar. É o Dojo, isso. É o Dojo, que é o dragãozinho de 1500 anos que ajuda os heróis na localização dos Shengon Wus e para transporte também. Chegou e falou: eu falei pra vocês, tem que colocar uma tranca nesse negócio aqui, porque geralmente toda hora vem alguém aqui para invadir esse templo aqui. Eu concordo com ele. Tem que colocar... Opa! Tem que colocar mesmo uma tranca naquele negócio lá, porque, meu Deus do céu, eita templo pra ser invadido, pra ter Shengon Wu roubado, hein? Fala sério, toda hora aquele templo lá era invadido. Tá, aí, nesse negócio todo, nessa busca pelo Shengon Wu, quando acontecia de duas pessoas tocarem no Shengon Wu ao mesmo tempo, o Shengon Wu brilhava e aí um duelo Shaolin começava, que é o nome do desenho. O duelo Shaolin é uma competição para ver quem é que levava aquele Shengon Wu lá que os dois tocavam ao mesmo tempo. Eles apostavam os Shengon Wus que eles tinham para... como uma aposta mesmo. Tocamos nos dois Shengon Wus aqui, eu tenho esse Shengon Wu aqui, eu aposto esse outro Shengon Wu aí contra esse outro Shengon Wu aí que você tem. Aí eles duelavam nesse duelo Shaolin aí, que era um duelo de mais diversos tipos possível. Você podia escolher o jogo que você quisesse lá e o jogo se transformava num duelo Shaolin. E aí o vencedor levava tudo, ficava com o seu Shengon Wu que você apostou, levava o do adversário e também o que você lá encontrou e duelou pelo controle do seu... deixa eu reformular aqui que eu tô falando tudo errado aqui. O vencedor ficava com o seu Shengon Wu que você apostou, com o Shengon Wu que você brigou lá com o adversário junto para conseguir, e com o Shengon Wu que o adversário apostou. Então, levava tudo o vencedor do duelo Shaolin. Aí eles inventaram outras regras básicas, como duelo em duplas, duelo quádruplo cada um por si, duelo onde o Shengon Wu trocava de mãos pro adversário. Essas regras assim, esse tipo de coisa. Desenhozinho muito interessante, tem as reviravoltas que não podem faltar, como o Raimundo indo pro lado do Rei Lin por um tempo, traindo o pessoal, depois voltando pro lado lá dos
os heróis Shaolin, esse tipo de coisa. Também o homem voltou no passado para descobrir como é que o Shenzhen Yang ficou do mal. Isso já é lá pro final, quando ele tá querendo derrotar a força de todo o mal. Tem esses reviravoltas que também são interessantes. Também tem lá o Ia tomando controle do mundo por algum período de tempo. O homem também indo pro lado do mal, porque o Shenzhen estava querendo recrutar ele há um tempão. E dessas coisas que sempre tornam animes, desenhos muito interessantes. Muito bem, vamos falar agora dos 4 personagens principais da série. Vamos começar com o homem, que é um monge chinês que desde pequeno foi lá educado lá no templo Shaolin. Ele tem um senso de responsabilidade muito grande por ter sido educado no templo desde pequeno, e por desde pequeno também estar sempre sob a orientação do mestre Fung. E de ponto fraco dele, ele é muito arrogante. Ô mongezinho arrogante, aquele homem, hein? Bota arrogante nisso, ele é muito arrogante. Ele se acha a última bolacha do pacote, mas também ele tem ótimas habilidades de artes marciais. Dos 4, ele é o melhor no quesito artes marciais, de domínio de habilidade de artes marciais. O homem é realmente o melhor, ele se destaca nesse aspecto. O Clay, ele é dos Estados Unidos, ele é do Texas, ele é meio aquele largadão, aquele meio paradinho, aquele meio que... maravilha, tamo aqui na situação aqui, mas acho que eu vou aqui na beleza aqui, descansar um pouquinho. Que não precisa apressar não é pra que ter pressa aqui, pra que ficar fazendo um monte de pirueta, sei lá o que, se eu posso fazer do jeito mais fácil. Clay é mais ou menos desse tipo, ele não é assim muito energético, faz referência ao ele ser cowboy, esse tipo de coisa, dele ficar em fazenda, cuidar de cavalo, vida na roça, que é uma vida um pouco mais tranquila, não tão corrida como é a vida na cidade. Aí o Clay já é mais desse tipo devagar, não é devagar, quase parando, ele... Quando é pra brigar, ele briga mesmo, mas ele é já nesse tipo mais relaxado. Não relaxado no sentido de não fazer as tarefas, esse tipo de coisa, mas não é do tipo energético como o homem é, que faz altas piruetas, esse tipo de coisa. Claro, também, como eu já falei aqui, fazendo referência a esse lado mais da roça dele. Esse é mais ou menos o estilo do Clay. Eu esqueci de falar dos elementos deles. O homem é do elemento água e o Clay é do elemento terra. Muito bem, vamos para a próxima. Kimiko, ela é bem estressadinha, ela é a mais estressada de todos. Ela não consegue se concentrar muito quando alguém tá lá pegando no pé dela. E sempre que alguém pega no pé dela, ela se estressa facilmente. Mas também ela que entende mais de tecnologia do grupo. Sempre que alguém precisa mexer na internet ou fazer alguma coisa que envolva tecnologia, ela que é expert nisso. É como se ela fosse a nerd do grupo, expert em tecnologia, esse tipo de coisa. Ela ajudou muitas vezes o grupo com fazendo essas peripécias tecnológicas dela. Até no final ela inventou um dispositivo para ler a mente de todo mundo lá. Assim ela pôde antever os passos dos inimigos. A Kimiko ela tem essas peculiaridades. E ela também é boa para servir como liderança de apoio. Não liderança em si, mas ela serve para liderança de apoio. Ela ajuda um pouco nesse sentido, porque às vezes ela tem algumas ideias, às vezes ela fez alguns planos e esse tipo de coisa. Já o Raimundo, ele... uma boa forma de falar do Raimundo. Ele é aquele cara que a princípio não parece ser esforçado, mas quando a situação pede, ele vai lá e responde à altura. Por exemplo, quando ele teve que adquirir mais conhecimentos para poder participar mais do duelo Shaolin, que foi na disputa dele com o ninja,
ele se dedicou, ele foi lá, ele estudou para se preparar bem para o duelo, para ele não levar outra surra que ele levou daquele ninja gordão. A gente pode dizer que o Raimundo é mais ou menos isso no desenho. Quando a situação pede, ele vai lá e resolve a parada, mais ou menos assim. Ele tem a personalidade de um brasileiro mesmo, ele é meio dislexo com as tarefas, não curte muito fazer as tarefas. Eu realmente vejo um brasileiro lá no Raimundo, mas quando tem que botar as bancas de fora e tem que se dedicar, ele vai lá e se dedica. E conforme o anime foi passando, eles também foram aprendendo e foram cada vez mais... Qual é a palavra que eu estou buscando aqui? Eles foram cada vez mais se tornando monges, foram cada vez ficando mais imersos na questão das obrigações deles, foram cada vez mais levando as obrigações deles mais a sério. E aí eles foram se tornando os monges que o mundo e o Mestre Fung precisava. Muito bem, o Raimundo é mais basicamente isso aí. Também é arrogante, o Raimundo também é arrogante, ele também se acha. Muito menos do que o homem, mas também se acha, né? Porque o homem ele é o campeão nesse sentido aí. Bem, em termos assim de personalidade, eu acho que os quatro representam seus pais respectivamente. Mas é claro, vamos dar aqui um destaque para o Raimundo porque ele é brasileiro, não é? Até mesmo porque o próprio desenho deu um destaque para o Raimundo que eu não imaginava que ele fosse dar. Muito bem, vamos falar agora especificamente do Raimundo em termos de como é que eles fizeram um brasileiro nesse desenho, como é que foi a representação dele nesse desenho. Pra mim, foi uma das melhores representações brasileiras que eu já vi. No nome dele, passou. Perfeito. Raimundo é um nome tipicamente brasileiro. Sim, Raimundo... a gente não vê... Acho que a gente não vê muito Raimundo por aí, mas sim, Raimundo é um nome tipicamente brasileiro. Não sei como é que tá no original em inglês, se é Raimundo mesmo, mas traduzido para o português ficou Raimundo. Tá perfeito, é tipicamente brasileiro o nome. Nome passou, perfeito. Aparência física, cor de pele, esse tipo de coisa também é perfeito, passou no teste também. O Raimundo é mulato e o mulato é a representação perfeita que as pessoas dizem da miscigenação brasileira, então passou nesse teste também. Personalidade também passou no teste. Personalidade do Raimundo, se vocês virem o desenho, vai lembrar muito bem um brasileiro. Ele gosta de futebol, então um bom brasileiro aí, a maioria gosta de futebol também. Então, conforme vocês forem vendo o desenho, vocês vão ver a personalidade do Raimundo, sim, é de um brasileiro também. Eu tinha outra coisa para falar aqui, só que eu acho que eu esqueci. Mas nesses três aspectos, eles fizeram uma representação muito boa do brasileiro, sim. Em todo esse aspecto. A única vez que eles pisaram na bola mesmo foi no episódio onde teve um vulcão em erupção no Brasil. Nunca ouvi falar de um vulcão em erupção no Brasil. Eu acredito que no Brasil não tenha nenhum vulcão. Ou se tiver, tá inativo. Mesmo assim, eles poderiam ter feito uma outra forma lá daquele ataque que eles fizeram no Brasil, que foi no episódio com o Raimundo usou lá 2 Xanguru pra livrar lá um vilarejo lá da tia dele, Zuleika, que também é um outro nome tipicamente brasileiro, que ele não poderia ter usado, porque um cometa Halley tava passando lá. Ataque de vulcão não era muito convincente não, porque a gente não tem ataque de vulcão aqui no Brasil. Nunca ouvi nenhum relato de ataque de vulcão, e se tiver deve ter sido o quê? Muito isolado? Sei lá. Eles poderiam ter colocado um ataque de raio. Aqui no Brasil tem uma incidência grande de raio, então seria uma oportunidade, um ataque melhor do que um vulcão, pô. Não é Havaí aqui não, pô. Aqui é Brasil, pô. Não tem ataque de vulcão no Brasil. Se fosse um de raio, aí sim seria mais apropriado. Mas de certa forma foi só nesse aspecto mesmo que o desenho deixou um pouco a desejar. É claro, não tirou nem um pouco a ótima representação brasileira que o Raimundo é em todos os seus aspectos.
E no final do desenho foi ele que virou o líder da equipe. Eu não imaginava que ele fosse virar o líder da equipe. E isso realmente me deixou muito feliz por eu ser brasileiro e por ter aquele complexo de vira-lata que todo brasileiro tem. De que sempre quando vê um brasileiro sendo muito bem representado nos desenhos e jogos, esse tipo de coisa, fica feliz da vida. E com o Raimundo eles fizeram isso, escolheram ele para ser o líder da equipe, sendo que o homem que é realmente o personagem principal do desenho. Aí eles fizeram essa jogadinha com o Raimundo sendo o líder da equipe. Eles explicaram porque aqui os outros três não serviriam para ser líder. O homem é muito individualista. Individualista em que sentido? Ele faz tudo sozinho, ele quer resolver as paradas tudo sozinho. Um líder não pode fazer isso, ele não pode resolver as coisas sozinho, ele tem que coordenar a equipe dele, sabendo que a equipe, os pontos fortes que a equipe, que os integrantes da equipe dele tem para coordenar as ações deles para tirar o melhor proveito possível da situação. E o homem, ele não é esse tipo de pessoa. Ele é um monge muito forte, mestre em artes marciais, mas ele é muito individualista e não tem um pensamento de líder. A Kimiko até poderia ser, mas no desenho eles falaram que quando ela foi líder, isso no episódio 51 e 52, onde explicam por que é que os outros três não poderiam ser líder, disseram que ela não fez um bom trabalho. Talvez ela realmente, se, como eu falei, seja apenas para dar apoio ao líder, acima para dar de apoio. Mas para liderar em si, ela não tem essa capacidade não, e não faria um bom trabalho. Já o Clay, fala sério, cara. Clay sendo líder botou os outros dois lá pra criar porcos. Que isso, cara? Fala sério, se o Clay fosse líder, é isso que ia acontecer? Eles vão desistir da luta deles contra o mal, ia parar de lutar contra o mal e ia pra lá criar porcos? Fala sério, cara. Realmente isso era de se esperar do Clay mesmo, você vê na personalidade dele durante o desenho todo. Era de se esperar mesmo que o Clay fosse fazer um negócio desse, cara. Que luta contra o mal? Ah não, vamos aqui criar um porquinho que eu acho que é muito melhor do que ficar lutando contra o mal, sabe? Na fala séria do Clay foi melhor explicação e a mais esquisita também, eu poderia dizer para vocês. Aí mesmo eles escolheram mesmo o Raimundo para ser líder. Ele já tinha mostrado em alguns episódios essa predisposição quando o Raimundo virou aprendiz Shaolin, claro, foi depois de todo mundo. Ele formulou um plano na cabeça, explicou a situação para o Mestre Fung. O Mestre Fung deixou ele executar o seu plano porque ele é o que melhor sabia a situação. Aí ele já mostrou que ele sabe planejar as coisas e sabe coordenar as coisas também. Num outro episódio ele teve a ideia de fazer o Jack Spice ganhar, já que os outros três vilões lá estavam se degladiando entre si. Aí o Raimundo fez esse plano aí, deu uma coordenadazinha básica também nas ações dos personagens dos outros três ali e ajudou lá o Jack Spice a ganhar, deixando todos os outros três vilões muito confusos. Também foi um mais na manga lá que o Raimundo tirou. E é claro, no 51 e no 52 mostrou já o Raimundo exercendo a liderança de uma forma mais efetiva. Claro, foi todo um processo de aprendizagem até eles chegarem nesse nível aí. E esse desenho é muito interessante por causa disso. Mostra o processo de evolução dos aprendizes que a gente muitas vezes não consegue ver. Pelo menos eu não consigo ver em outros desenhos, mas nesse aí é bem visível esse aspecto aí da evolução deles. Eles primeiro não sabiam nada de nada mesmo. Aí conforme eles foram progredindo para aprendizes, depois para outros negócios, eles foram se aperfeiçoando, aprendendo a usar os elementos deles. E isso foi muito visível no desenho. Até que no final eles escolheram um líder e a equipe ficou formada nesse sentido. Muito bem, eu acho que eu já até falei demais aqui, é o vídeo mais longo de Papo Anime aí que vocês estão tendo aí. Muito bem, esse aí que é o desenho do Duelo Shaolin aí, com uma das melhores representações de brasileiro que eu já poderia ver na minha vida. Se vocês estão procurando uma boa representação de brasileiro, vocês não vão ficar arrependidos ao verem esse aí Raimundo não, vocês vão ficar
muito satisfeitos ao verem o Raimundo em ação. Muito bem, gente, esse vídeo de Papo Anime está terminando por aqui. Até breve!